E aí, pessoal, como é que vocês estão? Muito bem. Estamos aqui para poder termos uma conversinha sobre o estudo orientado, certo? E eu mandei no grupo um textinho sobre as formiguinhas. Mandei também no grupo um vídeo para vocês assistirem sobre a pessoa que é desorganizada, né? Aquela pessoa que não tem os seus horários definidos, aquela pessoa que não pensa, não tem uma agenda, não pensa como é que vai decorrer o seu dia, a sua semana ou a sua vida em si, né? Então o que acontece, pessoal? Nós precisamos aprender a nos planejar, né? Por exemplo, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma vontade, eu quero ser policial federal. Por exemplo, eu quero ser policial federal. Então, o que eu fiz? Eu montei um plano de estudos, né? Eu estudo por dia 2 horas, né? Para a Polícia Federal, ó. Tem o meu caderno aqui, ó, todo rabiscado, vocês podem olhar, olha. E eu estudo mais ou menos 2 horas todo dia. Algum dia que eu não dormi bem, ou então é um horário bastante flexível, mas eu tenho um propósito, eu tenho um desejo e por isso eu preciso organizar o meu dia em prol disso, certo? Mas antes de a gente começar a falar sobre planejamento, sobre organização, vamos primeiro pensar um pouco sobre quem somos nós como estudante, ok? Então umas perguntinhas para vocês aqui. Por exemplo, qual é o meu tempo dedicado para estudar? O meu tempo são 2 horas por dia. Ok? Então, eu estudo legislação de trânsito, direito civil, direito penal, não importa. O importante é que tem cravado ali 2 horas por dia. O vídeo que eu assisto pode ter 20 minutos, mas eu vou ficar ali 2 horas, ó, só anotando sobre aquele vídeo, estudando a matéria. Mas qual é o seu? Qual é o tempo que você dedica para estudar? Você estuda meia hora? Você estuda 15 minutos, 1 hora, você não estuda? Observe, você tem que montar qual é o seu perfil de estudante. Você gosta de estudar muito, passar muitas horas na frente do seu livro, do seu caderno, do seu celular, do seu computador, ou você não gosta, né? Você não gosta. Outra coisa importante, o que você precisa aprender? O que eu preciso aprender? Né? Meu caso além de inglês, espanhol, para poder dar as aulas a vocês, eu preciso aprender as coisas que eu estou estudando para o concurso da Polícia Federal, não é assim? Mas o que você precisa aprender? Biologia, matemática, ciências, física, química. O que é que você precisa aprender para poder você chegar nos seus objetivos? Por exemplo, se o seu objetivo menor agora é passar de ano, o que é que você precisa aprender? Como costumo aprender melhor? Cada ser humano tem o seu jeito de estudar, certo? Para isso que nós estamos aqui no estudo orientado, para que eu possa dar algumas dicas a vocês. Como é que você costuma aprender? Bom, eu só aprendo escrevendo, como vocês viram meu caderno aqui, certo? Eu pego, assisto a aula e vou anotando, sublinhando e depois resolvo algumas questões, certo? Estudo no máximo 2 horas, porque para mim estudar mais do que 2 horas é dor de cabeça, certo? E você, como é que você costuma a estudar? Quando você quer aprender uma coisa, por exemplo, um exemplo muito interessante de ser dito. Prova surpresa. Daqui a 4 horas você tem uma prova. Como é que você estuda se você não sabe praticamente de nada daquela matéria? Você vai escrever, você vai decorar, você vai ficar repetindo na fala, você vai conversar com seu colega, você vai responder uma atividade, ou você vai fazer um grupo para quem souber mais que você explicar, porque tem algumas pessoas que só aprendem por conversa, certo? A pessoa conversa com ela aprende, ela não consegue retirar do livro, mas quando a pessoa conversa com ela, com o linguajar dela, ela aprende, não é assim? Beleza, muito bem. Então, é importante você saber, com essas 3 perguntas, qual é o tipo de pessoa que você é.
né? O tipo de estudante que você é. Quais são as técnicas que servem melhor a você, certo? Então o que acontece? O tempo dedicado para estudar é estabelecido em função da necessidade da aprendizagem de cada um. Passou um carro aí agora. Eu, por exemplo, para estudar, eu preciso, para poder aprender, eu preciso de 2 horas focado, dar uma pausinha de 15 minutos, focado, e enquanto isso eu aproveito escrevendo, repetindo para mim mesmo, respondendo questões. Eu não aguento passar 4 horas estudando, certo? Porque muito tempo para estudar não representa necessariamente qualidade de estudo. Se você não sabe estudar, você vai passar 2 horas olhando para um livro, só passando a vista aqui, livro de matemática, por exemplo. Você ficar lendo as questões de matemática não vai adiantar de nada, né? Você vai ter que pegar as questões, responder das mais fáceis para as mais difíceis, pedir que uma pessoa mais experiente em matemática corrija para você, certo? O que é mais importante é que vocês percebam que manter uma rotina voltada a isso, né, aquisição de conhecimento, ou seja, ao estudo, ela traz mais resultados, certo? Os resultados eles advêm dessa postura, certo? Então, quando você estuda todo dia, um pouquinho, meia hora, 1 hora, sozinho ali, ou até mesmo acompanhado com outras pessoas, isso funciona para você, então o que importa não é a quantidade de tempo ou de matéria que você está estudando, mas sim a qualidade do conhecimento que você conseguiu gravar na sua cabeça. Tem gente que vai estudar 3 horas e vai dar mais certo, tem gente que vai estudar 2 horas e não aprende nada, tem gente que estuda 20 minutos e já decorou a coisa na cabeça, certo? Mas o importante é saber o seu tempo. Uma coisa que é importante fazer, pessoal, vamos falar já um pouquinho de planejamento. Para vocês que estão se sentindo muito perdidos, vixe, professor, é muita coisa para estudar nessa escola integral. Eu não consigo, eu não tenho tempo, não sei como é que eu faço isso. Eu tenho aula além de português, inglês, espanhol, matemática, física, biologia, ainda tem um tal de um componente eletivo, de um estudo orientado, de um projeto de vida, ainda vem artes. Vamos aprender a planejar. Olha um exemplo interessante. O camarada chegou aqui, ele queria aprender geometria. O que foi que ele fez? Ele montou uma tabelinha para ele. Não é obrigado a ser montado no computador, você pode montar no seu caderno. Então, ó, ele botou assim, objetivo de estudo. Colocou aqui, ó, aprender geometria. Geometria é um assunto que fica dentro da matemática. Não é assim? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu quero aprender geometria. Então, meta de estudo. Eu vou fazer todos os exercícios de geometria da semana. Legal, é isso que eu quero fazer. Essa é a minha meta. Eu vou fazer os exercícios de geometria na semana. Quando? Porque o tempo importa. De manhã, de tarde, de noite. De manhã eu tô com sono, então não funciona. Ah, de tarde tem alguma coisa. Pronto. Mas à noite eu consigo. Então, beleza. Qual o dia da semana? Beleza. Então, ó, data. Segunda-feira, 4 de agosto. Colocou a data. Pronto. Segunda-feira. Você tenha medo, ó. Dali eu só saio quando eu terminar. Olha aqui o horário, ó. O horáriozinho aqui quando ele definiu. Ele definiu o horário das 18 às 20. Às 20 horas. Ou seja, às 6 horas da tarde às 8 horas da noite. 2 horas só. 2 horas na segunda-feira. Ele vai fazer todos os exercícios de geometria. Prioridades de estudo, disciplina e conteúdos. Qual vai ser a prioridade do estudo? Matemática, geometria, plana, paralelogramos, retângulos e quadrados. Isso aqui é o assunto que ele quer aprender, certo? O assunto específico. A matéria é geometria. Porém, qual é o assunto da geometria que ele quer aprender? Geometria plana, paralelogramos, retângulos e quadrados. Então, ó, nós temos 2 fases. A fase de planejamento e a fase da ação. Olha só a fase de planejamento. Ele quer aprender geometria. E ele quer fazer os exercícios da geometria na semana. Como ele vai fazer? Quando ele vai fazer?
na segunda-feira, enfim, vocês já compreenderam, não é assim? Pronto. Os horários de estudos, eles servem também para tirar dúvidas e manter contato. Os horários de estudo orientado servem também para tirar dúvidas e manter contato mais individualizado com o educador. Então, o que acontece? O estudo orientado, eu tenho que falar isso agora. O estudo orientado, pessoal, ele serve para que vocês, dentro da sala de aula, lá, né? Mas aqui a gente não está trabalhando ainda o estudo orientado como ele deve ser trabalhado. Vocês tenham um tempo na semana para, dentro da escola, resolverem estudar, responderem questões, aprenderem técnicas de como é que se responde várias questões, aprenderem como é que você faz uma pesquisa interessante. Eu estou precisando estudar tal coisa, eu não tenho no livro aqui uma maneira mais fácil, então, professor, o que eu faço? Procure outro livro na internet que tem uma linguagem mais fácil, eu vou dando as dicas, certo? Mas é importante o estudo orientado justamente por isso. Porque, por exemplo, eu vou pedir para vocês fazerem um plano de estudo desses, de alguma matéria. Você pode fazer de mais matérias? Pode, mas eu vou pedir um desses para que vocês resolvam de uma semana. Por exemplo, aqui, ó, aprender geometria, pode colocar embaixo, aprender inglês, aprender espanhol, alguma coisa, treinar na academia. Aí você vai dizer quando, que horas, né? Do mesmo jeito aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. A data e tal. E tem que cumprir, né? Vamos lá. Outra coisa que é importante saber antes de planejar suas coisas é o que é que você busca conquistar ao longo da sua vida, né? Ou do projeto de vida, ou na sua vida escolar. Porque quando você tem isso em mente, você já consegue pensar mais ou menos como planejar, como organizar o seu dia a dia, certo? Por exemplo, primeiro exercício, ok? Primeiro, vocês vão elaborar uma lista de desejos ou sonhos e depois precisam estabelecer quais conhecimentos são necessários para que você queira isso, né? Você consiga isso. Por exemplo, meu sonho hoje é ser policial federal, então eu tenho que estudar legislação de trânsito, direito civil, direito penal, direito administrativo, toda aquela coisa. Eu tenho que ter todos esses conhecimentos. Para quê? Para poder passar na prova e ser policial federal. E você? Você quer ser o quê? Advogado? Então o que você tem que estudar mais? História, geografia, português, talvez até como é que eu posso dizer? Sociologia, filosofia, né? Assim. Agora, como é que você vai conquistar isso? Isso vai estar incluso, inclusive, no seu projeto de vida. Você vai se organizar, você vai planejar como tem que ser feito isso, ok? Então, esse é o primeiro exercício que eu quero que vocês façam para mim. Elaborem uma lista de desejos ou sonhos e quais os conhecimentos são necessários para realizar isto. Você faz uma lista de, vamos dar assim, 3 desejos. E desses 3 desejos ou sonhos, pode ser vida profissional, pode ser vida familiar, ou vida, sei lá, ou físico mesmo, né? Você mostra aí, 3 desejos que você quer. A sua escolha. E você vai dizer os conhecimentos que você precisa para isso. Essa questão, além de ajudar os estudantes a refletirem sobre seus esforços, ajuda a identificação das limitações de cada um. Quando vocês começarem a perceber o que é que o sonho de vocês, os conhecimentos que você precisa ter para que o seu sonho seja realizado, você vai perceber também o quê? As suas limitações, certo? Que elas também têm que estar inclusas no seu planejamento, ok? Mas tão importante quanto é que vocês façam um levantamento sobre o seu estilo de aprendizagem, certo? Por exemplo, tem pessoas que aprendem melhor quando fazem anotações na sala de aula, quando faz resumo ou uma lista de exercícios, quando estuda pelos conteúdos, quando começa estudando pelos conteúdos mais difíceis, né, e depois vai para os mais fáceis. Tem pessoas que não costumam passar mais de 2 horas estudando uma mesma disciplina. Tem pessoa que costuma ler o mesmo conteúdo em vários livros diferentes.
E depende também do lugar, se o lugar é silencioso, se tem barulho. Então, tudo isso vai mostrar para você, e você vai escrever e vai dizer assim, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto de estudar sozinho, eu gosto de estudar em grupo, eu gosto de fazer questões. Tudo isso você tem que saber. Então, faça esse exercício também, para você aí, certo? Mas esse eu não vou cobrar nada, ok? Muito bem. O que é importante? Uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Por exemplo, quando você... Eu já disse aquele exemplo lá em cima, né? Uma coisa para ajudar vocês saberem como é que vocês fixam mais o conhecimento. Quando tem uma situação inesperada, por exemplo, uma prova surpresa, né? Ou uma nota baixa numa disciplina, a perda de um material, né? Você não tem um material, sei lá. Quando isso acontece, o que é que você faz para estudar? Para poder fixar aquele conteúdo na sua cabeça. Então, isso é uma informação muito importante, certo? É uma informação muito importante para que você defina que tipo de estudante você é, certo? A nossa conversa hoje é saber que tipo de estudante você é. E, sabendo que tipo de estudante você é, organizar-se para poder estudar da melhor maneira possível. Ok, pessoal? Eu quero que vocês pensem aí e escrevam no caderno. Que tipo de estudante eu sou? Eu aprendo melhor como? Quando eu respondo uma prova, quando eu estou aperreado para estudar para uma prova, quando eu preciso de muitas pessoas para me ensinar, quando eu passo a tarde inteira respondendo exercício. Pensem nisso. Que tipo de estudante você é? Ok? Beleza. Uma coisa interessante, um exercício interessante para que você possa visualizar não só o tipo de pessoa que você é, mas você ter um certo foco naquilo que você alcança, é que você escreva uma coisa que nós chamamos de uma carta náutica. O que é uma carta náutica, né? A carta náutica era um instrumento utilizado de navegação, utilizado para que as pessoas não se perdessem quando estavam fazendo longas viagens no mar, certo? Então, eu quero chegar em Fernando de Noronha. Eu posso muito bem um cara chegar para mim e dizer assim: ei, cara, para você chegar em Fernando de Noronha, você faz assim, ó, você vai aqui direto por umas 3 horas e você vira de lado e vai para frente, pronto. Pode ser que dê certo, pode ser. Mas e se passa um vento e move a frente do barco um pouquinho mais e você perde as coordenadas? Então você não pode se confiar só na palavra de uma pessoa mais velha, por exemplo, ou mais experiente, que vai dizer assim para você: meu filho, você quer ser médico? Você quer ser doutor? Você quer ser engenheiro? Então você tem que estudar muito todo dia, pegar nos cadernos. Não é assim. Você tem que conhecer você mesmo, como você funciona, certo? Então, uma carta náutica, a gente pode fazer, vamos fazer aqui inclusive um exercício chamado de carta náutica, certo? Ela tem que ser um instrumento para poder lhe guiar na realização dos seus objetivos, certo? O projeto de vida é uma carta náutica. É uma espécie de carta náutica. Claro que isso é uma metáfora, né? Não é uma carta náutica. Mas é um guia que você vai escrever para você olhar e dizer assim: pronto, eu quero chegar aqui. Ok? Eu quero chegar aqui. Então, na sua carta náutica, o que é que ele vai ter? Vai ter um guia prático. Você vai botar assim: guia prático. Né? Você bota carta náutica, guia prático. O que é que vai ter no guia prático? Vai ter as descrições das suas dificuldades de aprendizagem ou os obstáculos que precisa vencer para aprender o que necessita. Ou seja, quais são as suas dificuldades de aprendizagem? Ixi, quando eu leio 2 parágrafos eu estou com sono. Aí o que eu posso fazer para poder vencer esse sono? Vixe, professor, quando eu olho quando eu vou estudar matemática, eu respondo 3 questões, eu já estou querendo pegar o celular e acessar o Instagram.
Como é que eu vou fazer para isso não acontecer? Eu vou colocar o celular um pouco mais longe? Eu vou sair dos grupos do WhatsApp? Eu vou silenciar? O que eu posso fazer? Além disso, soma-se a isso a descrição das ações para superar esses entraves. Ou seja, você vai dizer o que é que lhe impede, os seus obstáculos, e o que é que você pode fazer para poder ajudar. Professor, eu tenho um filho. Então, o que é que eu posso fazer para poder, quando meu filho... Vou arrumar um tempo. Tá dormindo? Eu vou ajudar dormindo. Enquanto ele estiver dormindo, aliás, desculpe. Eu ajudar dormindo, né? Quando ele estiver dormindo, então eu vou dar uma olhadinha aqui de meia hora, 1 hora e vou estudar. Né? É claro que eu estou usando um exemplo, né? Porque não sei de nada das pessoas. Mas, por exemplo, professor, eu trabalho pela manhã. Qual é o horário da tarde que você pode, então? Será que você pode à tarde? Dar uma pegadinha, assistir um vídeo no YouTube, sim, por cima sobre o assunto. Você pode à noite, por exemplo, você não pode mais de tarde. Não, pessoal, à tarde não tem tempo. Então à noite, quanto tempo da sua noite você pode? Não, à noite eu tenho handebol. Pronto, beleza. Tem handebol ou tem futsal. Então, antes do futsal, eu posso dar uma pegadinha. Então, ó, isso tem que estar explícito no seu guia prático e nas ações para superar esses entraves. Certo? Vamos lá. O mar, né, que é a carta náutica, né, a metáfora que nós estamos utilizando, tem que ter, assim como a carta náutica é para navegação, qual é o mar que essa sua carta náutica está servindo? Qual é? No nosso caso, o mar é os conhecimentos, são os conhecimentos adquiridos que contribuem para atingir os seus objetivos. Ou seja, qual é o mar que eu estou andando? No Oceano Pacífico as águas são assim. Então, quando eu cheguei até tal ponto, então significa que até tal ponto desse oceano eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, certo? Então, são conhecimentos adquiridos para atingir os seus objetivos. Tenho que conhecer aquelas águas, né? Os conhecimentos que você precisa ter. São os meus pontos fortes, por exemplo. Tem um mar que pessoas navegam bem, tem mar que o marinheiro navega mal. Então, você tem que saber qual é o seu, certo? Uma coisa importante, uma figura muito importante, eu vou até dar um enter aqui, é que o farol, pessoal, tá repetido isso aqui, certo? O farol é o seu objetivo, é o ponto de referência. O que é um farol? Farol é uma construção que fica na beira de uma praia para guiar os navegantes que estão à noite próximo à costa. Então vem aquela luz bem forte. Eles fazem aqui uma coluna gigante, né? E aquela luzinha só dizendo aqui, ó, ei, aqui é a costa, aqui é onde você quer chegar, aqui é onde você quer ir, né? É só girando aqui, ó. E o cara que tá de longe, ó, pronto, tá ali, é ali que eu quero chegar. Então eu vou com calma para poder não bater o casco do meu navio nas pedras e não naufragar, né? Então, ele deve funcionar como a lembrança constante de que o caminho traçado é o correto, pois se a mudança de rota ocorrer, deve haver um distanciamento do farol, né? Ou seja, dos seus objetivos. Eu quero que vocês façam um exercício. Eu mesmo o faço, de vez em quando. Pegue hoje a coisa que você, em relação aos seus estudos, no momento, né? Mas isso vai servir para o seu projeto de vida também. Coloque assim na sua cabeça a coisa que você mais almeja na sua vida. A coisa que você mais almeja em relação aos seus estudos. Eu quero conseguir aquela aprovação. Eu quero saber montar um negócio como ninguém. Eu quero ser juiz. Eu quero saber ser um bom jogador de futebol. Mas no caso aqui vamos aplicar para os estudos, né? Eu quero terminar o ensino fundamental, o ensino médio bem, com boas notas. Ok. Você tem que lembrar disso sempre. Todos os dias de manhã, de tarde e de noite, você tem que pensar assim, ó. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. Certo? Então, eu quero aquela coisa. Nada me deixa mais feliz do que aquela coisa.
Então, esse é o seu farol. E você vai escrever para mim, nessa carta náutica que você vai fazer, você vai escrever qual é o seu objetivo, certo? Porque você tem que lembrar dele todos os dias da sua vida, até que você o consiga. E que se você vê que não, é algo muito grande, então é algo muito inalcançável, é muito distante. Só é distante se você não organizasse, planejasse, certo? Porque para ser um vitorioso, você tem que organizar, se conhecer, para poder você encontrar e chegar nos seus objetivos. Organizar tudo, planejar, passo a passo. Vai começando as coisas pequenas, estuda 15 minutos, estuda meia hora, depois passou para 1 hora e 2. Quem tem a cabeça boa estuda 3, 4, né? E, pessoal, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Eu sei que eu fui bastante redundante, eu repeti bastante, mas é porque as duas coisas que eu quero que vocês saiam pensando hoje, certo? Quais são? A primeira delas é qual o seu perfil de estudante. Certo? Vou deixar aqui em negrito e vou aumentar a fonte. Vou deixar no 28. Qual o seu perfil? E é uma pergunta, seu bicho sabido, não pode ser assim. Qual o seu perfil de estudante? Certo? Pense como você consegue, de acordo com esse perfil, o que é que você pode fazer para melhorá-lo, para você conseguir seu objetivo. E além disso, vou botar aqui os dois, como me organizar para vencer as dificuldades. Beleza? Eu quero que vocês coloquem isso na cabecinha de vocês. Quem é você? Qual é o seu perfil de estudante? E como me organizar para vencer essas dificuldades? Ok? Baseado em tudo isso que a gente conversou. Atividade. O que eu quero de vocês? Eu quero, primeiro, para ajudar inclusive nesse pensamento de vocês, eu quero que vocês me respondam essas questões aqui. Ok? Respondam. Certo? E eu quero que vocês respondam tanto dizendo o tipo de pessoa que você é, a parte ruim, e como você pode resolver isso, certo? Como você pode resolver isso. E eu quero também que vocês peguem uma matéria, pode ser até a minha, pode ser mais de uma matéria, e façam um esquema desse aqui, ok? Objeto de estudo, metas de estudo, data, prioridade de estudo, horário e tempo. Eu quero uma matéria, ok? Pode ser matemática. O que você está estudando matemática? É geometria, é função, é equação de segundo grau. Não importa. Eu quero uma que vocês façam nesse esqueminha aqui. Objetivos de estudo, metas de estudo, data, prioridades de estudo e horário, certo? Belezinha? Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu precisava falar tudo isso para vocês. Obrigado por terem estado aqui mais uma vez. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E até mais, pessoal. Muito obrigado aí.